Fala galera, e hoje nós vamos começar a trabalhar com transmissão de movimento, hein? E aí surge a pergunta, qual a relação que existe entre bicicleta, caldo de cana e transmissão de movimento? Fique aqui nessa aula que você vai saber a resposta. Galera, quando nós falamos sobre transmissão de movimento, nós vamos ter aí duas situações que nós vamos considerar. A primeira situação é a situação do acoplamento periférico. Como assim, acoplamento periférico? Quando a gente fala periferia, nós estamos falando sobre a parte externa de uma rodana. Então perceba que essa rodana maior está conectada à menor pela sua periferia, através aqui de uma correia. Essa ligação ou esse acoplamento pode ser através de uma correia ou pode ser através de uma corrente. É o que acontece numa bicicleta. Na bicicleta você tem a parte da frente, que a gente chama de coroa. Nós temos a parte traseira, que a gente chama de catraca. E a coroa é interligada pela catraca através de uma corrente. Então, o acoplamento periférico ele pode se dar através de correias e correntes e através também do próprio contato de uma rodana com a outra. Mas primeiro vamos avaliar aqui essa situação. Vamos imaginar que aqui seja uma parte da bicicleta. Imagine que você está pedalando e está transmitindo movimento da coroa para a catraca através da corrente. E nós vamos pegar agora três pontos. Ponto A, aqui nessa primeira rodana. O ponto B, aqui na segunda. E o ponto C, aqui na corrente dessa bicicleta. Galera, o que nós podemos analisar aqui desses três pontos é que tanto o ponto A, B e o C, eles vão possuir a mesma velocidade linear. Todos eles vão possuir a mesma velocidade linear e isso é necessário. Caso contrário, a correia ou a corrente, ela poderia se romper. Então, isso mostra que esse ponto aqui, ele vai estar, esse ponto C, ele vai estar com a mesma velocidade linear que esse ponto aqui na rodana A e esse ponto aqui na rodana B. Todos eles possuirão a mesma velocidade linear. Agora, galera, para a gente poder interpretar esse conteúdo de forma realmente respeitosa, a gente vai precisar fazer uso do cinturão do Batman. É isso mesmo. E esse aqui, ó, é o cinturão do Batman. E o cinturão do Batman, a gente sabe que lá você encontra de tudo. Tudo que você precisar, o Batman vai lá no cinturão dele e ele encontra. E tudo que você precisa para trabalhar com transmissão de movimento, você vai achar aqui nesse cinturão de Batman. Ok? Então veja só, a gente sabe que a velocidade angular é o deslocamento angular pelo tempo, não é verdade? Mas se esse deslocamento for de 360 graus, nós vamos ter 2π radiano. Mas o tempo para dar uma volta completa, para dar os 360 graus, eu vou chamar de período. Só que o inverso do período é o quê? É a frequência. E velocidade linear sobre o raio também é a velocidade angular. Eu vou repetir mais uma vez. Veja só. Velocidade angular é o deslocamento angular sobre o tempo. Velocidade angular é 2π sobre o período. Velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. E velocidade angular é igual a velocidade linear sobre o raio. Mas como é que eu faço para me lembrar disso aqui? É simples. Olha como você faz para se lembrar. Se eu sei que velocidade angular é deslocamento angular sobre o tempo, se esse deslocamento for de 360 graus, eu vou ter 2π radianos. O tempo para a volta completa eu chamo de período. O inverso do período é quem? É a frequência. Então, repito 2π, coloca a frequência. E a gente sabe também que velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio. Se você tiver aqui essa relação escrita, ela vai lhe dar 10 equações para você trabalhar, tá, com transmissão de movimento. Quando você relacionar a primeira com a segunda, você tem uma. A primeira com a terceira, você tem outra. A primeira
com a quarta mais uma, e assim sucessivamente você vai ter aqui exatamente 10 relações, 10 equações, 10 fórmulas para você trabalhar. Então, aqui, galera, realmente é o cinturão do Bhaskara. Então, guarda isso aí na sua mente, que vai ser muito importante. Agora veja como nós vamos começar a utilizar isso aqui no acoplamento periférico nessa primeira situação aqui. Bom, eu vou comparar a velocidade linear de A com a velocidade linear de B. Só que nessas relações, nós vamos ter muito a frequência sendo incluída. Tá? Em vários problemas que contêm o acoplamento periférico, nós vamos ter aí a frequência sendo introduzida. Então eu venho aqui, ó, e percebo que a velocidade linear sobre o raio vai ser igual a 2π vezes a frequência. Então se eu jogar esse R para o outro lado, a velocidade linear vai ser o quê? Vai ser 2π vezes a frequência vezes quem? Vezes o raio. Ah! Então se eu pegar essas duas relações aqui, jogar o R para o outro lado, eu vou ter que velocidade linear é 2π vezes a frequência vezes o raio. Isso. Ah, então se eu vier para aqui, eu tenho que velocidade linear é 2π vezes a frequência. A frequência de quem? A frequência de A. Vezes o raio de A. É isso? Isso mesmo. E para B? Eu tenho que velocidade linear o quê? É 2π vezes a frequência de B vezes o raio de B. Agora eu posso simplificar, ó, esse 2π com esse 2π, e eu vou ter uma relação interessante. Eu vou ter a relação que a frequência de A vezes o raio de A vai ser igual à frequência de B vezes o raio de B. Note aqui que interessante. Essa relação aqui vai me ajudar a resolver muitos problemas, tá? Eu sei que a frequência de A vezes o raio de A vai ser igual à frequência de B vezes o raio de B. A partir daqui, agora, a gente precisa analisar um ponto interessante. Vamos tentar analisar aqui a relação que existe entre o raio, tá? E o número de voltas que a segunda rodana vai dar. Como assim, professor? A gente vai relacionar o raio de A com o raio de B, tá? E a frequência. Isso quer dizer o quê? Qual a relação que existe entre o raio da coroa com o raio da catraca e o número de voltas? Essa é uma pergunta interessante, né? Perceba, se eu tenho aqui a coroa e o raio dela é 3 vezes maior que o raio da catraca, isso quer dizer o quê? Quando a coroa der uma volta, a catraca vai dar 3 voltas. É isso que vai acontecer. Veja, se o raio da coroa for 3 vezes maior que o raio da catraca, quando a coroa der uma volta, a catraca vai dar 3 voltas. Essa é a relação que vai existir, tá? Entre o raio da coroa com o raio da catraca. O número de voltas está associado aí ao tamanho do raio. Se esse raio daqui for 5 vezes maior que o outro, isso quer dizer que quando a coroa der uma volta, a catraca vai dar 5 voltas. E essa relação é utilizada na bicicleta, não é verdade? A pessoa está ali pedalando, e ela vai mudando ali de marcha, vai alterando aqui o raio da sua coroa, vai alterando o raio da catraca, e a bicicleta vai pegando mais velocidade ou uma velocidade menor, exigindo-se assim mais pedaladas. Isso é muito interessante. Beleza? Agora vamos analisar uma outra situação. Olha só. Nesse caso aqui, galerinha, eu tenho a segunda situação, ou o caso 2, tá? Do acoplamento periférico. Agora perceba que você tem uma engrenagem conectando-se a uma outra engrenagem. Então, nesse caso, uma engrenagem, quando se conecta a outra, ela vai transmitir também movimento através de uma conexão periférica, ou acoplamento periférico. Quando a gente fala de periferia, a gente está falando da parte externa. Note
A parte externa de uma se conecta com a parte externa da outra engrenagem. Galerinha, veja só que interessante. Nesse caso aqui, a velocidade linear também vai ser a mesma. A velocidade linear dessa engrenagem vai ser igual à velocidade linear da outra engrenagem. Isso porque eles estão conectados pela periferia. Agora, note um detalhe. Nesse tipo aqui de acoplamento, tem um detalhe. A gente sabe que a velocidade linear aqui das duas, tá, serão iguais. Mas note o sentido da rotação. Vamos imaginar que essa primeira engrenagem ela esteja rodando nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Esse é o sentido de rotação da primeira. Quando ela gira nesse sentido, ela vai empurrar a outra para baixo. Então isso quer dizer o quê? Que a outra, olha só, a outra engrenagem vai girar no sentido anti-horário. Então, no acoplamento através de uma conexão periférica nessa situação, em que há engrenagens se conectando, o que vai acontecer é que a primeira engrenagem, ao girar, ela girando no sentido horário, ela vai fazer a segunda girar no sentido anti-horário. Já nesse caso aqui, no caso do acoplamento periférico, no caso da bicicleta, uma gira no sentido horário, a outra também vai girar no sentido horário. Porque senão, quando a pessoa pedalasse, se a coroa girasse no sentido horário e a catraca no sentido anti-horário, quando a pessoa pedalasse, a bicicleta, ao invés de ir para frente, iria para trás. Né? Aí ficaria uma coisa estranha. Mas o que acontece aqui nesse tipo de acoplamento é isso. Quando você pedala para frente, a bicicleta vai para frente. Porque o sentido de rotação das rodanas é o mesmo. No caso aqui, dessas duas engrenagens, o que se observa é uma coisa diferente. Observa-se que quando uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. E esse é o detalhe desse tipo de acoplamento. Agora, guarde na sua cabecinha. Esse tipo de acoplamento e esse outro tipo de acoplamento, todos dois são acoplamentos periféricos. Ou seja, a periferia é que estão se conectando, tá? A periferia, tanto das rodanas como aqui das engrenagens, é que estão se conectando. Então, suas velocidades lineares, elas serão iguais. E a mesma regra que se aplica, então, aqui, tá? Vai se aplicar também aqui, nesse caso. A única coisa que vai mudar é o sentido da rotação. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Ó, eu sei que a velocidade linear é 2π vezes a frequência vezes o raio. Então, se eu fizer aqui, ó, 2π vezes a frequência de A, no caso aqui é B, né? Vezes a frequência de B, vezes o raio de B, vai ser igual a 2π vezes a frequência, agora aqui é A, né? De A, vezes o raio de A. Quando eu fizer a simplificação aqui, ó, simplifiquei aqui, então eu vou ter a mesma situação, galera. Olha só, eu vou ter a mesma situação. E nesse caso aqui, a mesma regra que se aplica nessa situação, nesse tipo de acoplamento, que é o acoplamento periférico, se aplica em todo tipo de acoplamento periférico, como no caso desse outro aqui. Beleza? Aí eu pergunto a você, qual a relação que existe entre o caldo de cana, tá, e o acoplamento periférico? Se você já tomou aquele caldinho de cana, né, aquele caldinho de cana na hora, você já percebeu que a máquina de fazer o caldo, ela possuía engrenagens. E com certeza você percebeu ali as engrenagens girando, né? Você percebeu ali o acoplamento periférico das engrenagens. O motor, ele gira, ao girar, transmite, né? Transmite movimento através de uma correia, e as engrenagens se comunicam através desse tipo aqui de conexão periférica. Então, essa é a relação que vai existir entre bicicleta, caldo de cana e acoplamento, tá? Ou melhor, e transmissão de movimento. É isso que acontece.
Agora vamos ver agora uma outra situação, tá? Em que você tem um acoplamento diferenciado. É o chamado acoplamento coaxial. O acoplamento coaxial, galerinha, é quando você tem rodanas interligadas através de um eixo. Perceba que eu tenho aqui duas rodanas, elas estão ligadas através de um eixo, de um mesmo eixo. Eu tenho duas, eu poderia ter três ou mais. E isso aqui é muito interessante, que é utilizado dentro de engrenagens de máquinas. Por exemplo, em um relógio, por exemplo. Se nós abrirmos um relógio, nós vamos encontrar dentro dele engrenagens interligadas através do mesmo eixo. Agora, por que essa ligação é especial? Olha só. Nesse caso aqui, galera, ainda observa o seguinte. Quando o eixo girar, as duas rodanas vão girar no mesmo sentido do eixo. Ou seja, a rodana B e a rodana A vão possuir a mesma velocidade angular. Eles vão varrer o mesmo ângulo ao mesmo tempo. Então, eles vão ter a mesma velocidade angular. Já nesses dois casos aqui que a gente conversou, nesse caso aqui, do acoplamento periférico, a velocidade angular da coroa vai ser diferente da velocidade angular da catraca. Porque quando essa coroa der uma volta, a catraca vai dar mais de uma volta, dependendo do raio da coroa. Então, se eles vão dar voltas diferentes, tá? Isso quer dizer que a velocidade angular será diferente. Mas nesse caso aqui, no acoplamento coaxial, é diferente. Quando o eixo girar, o número de voltas que as rodanas vão dar será a mesma. Tá? Será o mesmo número de voltas. Então, o número de voltas, tá? Quando o eixo girar, o número de voltas que as rodanas darão serão o mesmo número de voltas. Se nós temos aí o mesmo número de voltas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a mesma velocidade angular. E isso é muito interessante. Isso é interessante porque, olha só, vamos ao cinturão. Nós sabemos que velocidade angular pode ser a velocidade linear sobre o raio. Não sabemos disso? Então aqui vai ficar assim, olha. Velocidade angular pode ser a velocidade linear. Olha, velocidade angular pode ser a velocidade linear. Angular é a linear sobre o raio. Sobre o raio. Se o raio for jogado para o lado de cá, então eu vou ter que a velocidade linear é angular vezes o raio. O que é que isso quer dizer? Olha só, nós sabemos aqui que a velocidade angular ela vai ser a mesma, tá? Ela vai ser uma constante para as duas rodanas. Tudo bem. Mas analise comigo, o raio ele vai ser diferente. Já que as rodanas possuem tamanhos diferentes, o raio de uma e o raio da outra, eles são diferentes. Aí a pergunta que eu faço a vocês é, qual será a velocidade linear nesse ponto B? Vamos colocar aqui. Qual será a velocidade linear no ponto B e a velocidade linear no ponto A? Eu quero saber agora a velocidade. E outra, eu quero saber qual das duas velocidades será maior. É simples. Analisa aqui a equação. Veja, se você tem aqui a velocidade linear variando com o raio, quem possui o raio maior vai ter uma velocidade linear maior. Então, se você parar e analisar aqui, ó, entre esse ponto aqui B e esse ponto A, qual das duas rodanas tem um raio maior? A. Quem que vai ter maior velocidade linear? Quem vai ter maior velocidade linear será, tá, a rodana A naquele ponto A. As rotações serão iguais, porque estão ligadas no mesmo eixo. Mas a velocidade linear será diferente, porque a velocidade linear vai depender do quê? Vai depender do raio. Captaram essa informação? Então, resumindo aqui a história. Quando nós tivermos aqui o acoplamento periférico, vamos ter duas situações, tá? Pode ser ligação através de correias ou de correntes.
O acoplamento periférico também pode ser engrenagem com engrenagem. E temos aqui, tá, o acoplamento com o mesmo eixo, que é o chamado acoplamento coaxial. E nesse caso, galera, acontece esse algo importante, que é as velocidades angulares serem iguais. Ou seja, quando o eixo começa a girar, todas as duas polias vão rotacionar, vão ter a mesma rotação. Porém, o ponto mais externo, tá? O ponto mais externo das polias vão possuir velocidades lineares superiores. Beleza? Vamos aplicar aqui uns exercícios para a gente entender melhor esse conteúdo. Vamos lá, galerinha, um exercício aqui para a gente praticar, viu? Diz assim, ó, os pedais de uma bicicleta giram num período igual a 4 segundos. E o raio da coroa é 8 vezes maior que o da catraca. Determine. Dados. O raio da coroa é 10 centímetros e π é igual a 3. Ele quer que determine, letra A, o período de rotação da coroa. Letra B, a frequência da catraca. E letra C, a velocidade linear dos pontos da corrente. Então temos aqui o desenho, né? Aqui está a coroa, aqui os pedais, tá? E aqui está a nossa catraca. Galera, olha só. Quando houver uma volta completa, quando houver uma pedalada completa, a questão está nos dizendo que isso leva 4 segundos. Os pedais da bicicleta giram no período igual a 4 segundos. Então, quando há uma pedalada completa, uma volta completa, tá? Isso leva 4 segundos. Essa já é a resposta da letra A. O período de rotação da coroa. O período de rotação da coroa vai ser igual ao período de rotação dos pedais. Porque quando você dá uma volta completa com os pedais, a coroa também dá uma volta completa. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, olha, vamos colocar aqui a solução. Isso quer dizer o seguinte, olha, que o período da coroa vai ser igual ao período dos pedais, que vai ser igual a 10, tá? A 10 não, a 4, tá? Que vai ser igual a 4 segundos. Essa aqui é a resposta da letra A. Ok? Então essa foi bastante fácil, né? Mas vamos olhar agora aqui a letra B. Diz assim, olha. A frequência da catraca. Olha só, eu tenho aqui a coroa e tenho aqui a frequência. E o que é frequência? Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Se for por segundo, eu tenho aí em hertz, tá? Se for por minuto, eu vou ter em RPM. Nesse caso aqui, vai ser em hertz, porque a questão não fala nada de RPM, tá? E o tempo está dado em segundos. Então, eu quero saber a frequência aqui da catraca. Como é que eu faço para descobrir a frequência? Aí eu tenho que recordar do nosso cinturão do Batman. É isso aí. Vamos recordar, vamos escrevê-lo aqui no cantinho para a gente se lembrar dele, viu? Ó, o cinturão do Batman é assim, ó. A velocidade angular é igual ao deslocamento angular sobre o tempo. Se o deslocamento for de 360 graus, eu vou ter 2π radianos. O tempo para a volta completa é o período. O inverso do período é a frequência. E velocidade angular também é velocidade linear sobre o raio. Então, esse aqui é o nosso cinturão do Batman. Galera, enquanto você estiver estudando esse conteúdo, escreva ali no cantinho para que você vá pegando as informações que você precisa para trabalhar. Nesse caso, eu quero saber a frequência da catraca. E qual é a equação que eu vou utilizar? Aí você olha ali, ó. Olhando para ali, o que é que você tem de frequência? Você percebe que você já tem isso aqui, ó. Isso aqui é a frequência. O que é que você sabe mais sobre a catraca? Ele fala sobre o quê? Aí ele fala sobre o raio. Ah, então você percebe que você pode utilizar essa relação aqui, tá? Entre essa e essa, para você trabalhar o que você quer. Mas primeiro vamos anotar as informações que nós temos sobre a questão B. Ó, a questão B nos informa o seguinte, ó, vamos analisar o que é que nós temos. Ele diz assim, ó,
E o raio da coroa, vamos colocar aqui, ó, o raio da coroa é 8 vezes o raio, olha só. A questão diz que o raio da coroa é 8 vezes maior que o raio da catraca. Então, o raio da coroa é 8 vezes... Para a catraca, eu vou colocar aqui um K. Tá? O raio da coroa vai ser 8 vezes o raio da catraca, porque ele é maior 8 vezes. Essa foi a informação que nós pegamos ali. Beleza? Então, olha só. Eu tenho uma informação que é o raio. E eu quero saber a frequência da catraca. Eu tenho um raio e quero saber a frequência da catraca. Então, qual vai ser a equação que eu vou utilizar aqui? Bom, você olhando para ali, você percebe que você vai utilizar essa daqui, aqui tem a questão da frequência e o raio. Só que nós já sabemos de um detalhe. Eu sei que a velocidade linear, olha só, a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. A gente sabe disso. Então, se eu sei, olha só, se eu sei que a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca, como é que vai ficar essa história aqui? Então, note, o que é velocidade linear? Aqui, jogo o R para o lado de cá, a velocidade linear vai ser 2π vezes a frequência vezes o raio. Pronto. A velocidade linear vai ser o quê? 2π vezes a frequência vezes o raio. Bom, de quem? Da coroa. O raio da coroa. Que vai ser igual a velocidade linear da catraca. Vai ser 2π vezes a frequência da catraca. Aqui antes é da coroa, tá? Vezes quem? O raio da catraca. Galerinha, olha que agora eu posso simplificar. Olha só, eu corto esse 2π com esse 2π. Então, nós vamos ter aqui o quê? Que a frequência da coroa vezes o raio da coroa é igual à frequência da catraca vezes o raio da catraca. Olha só que relação a gente acabou de encontrar. E graças a quem? Ao cinturão do Batman, a gente conseguiu lembrar dessa relaçãozinha aqui. Então, se liga aqui. Qual é a frequência da coroa? Ora, eu não tenho frequência da coroa, mas eu tenho o período da coroa. E qual é a relação que existe entre período e frequência? O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Então vai ficar aqui assim, ó. Na frequência, aqui, tá? Eu não tenho a frequência da coroa, mas tenho o período. Então, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. E o inverso do período é 1 sobre 4. Ok? Então, a frequência é o inverso do período. Se o período é 4, a frequência é 1 sobre 4. Vezes o raio da coroa. Olha só, o raio da coroa, RC, que vai ser igual à frequência que eu quero achar, a frequência da catraca, vezes o raio da catraca. Aí você pergunta, mas quem é o raio da catraca? Olha aqui, ó. Se eu pegar esse 8 e jogar para o outro lado, o raio da catraca vai ser, ó, jogando o 8 para o lado de cá, tá? O raio da catraca vai ser o raio da coroa sobre 8. Vai ser o raio da coroa sobre 8. Olha só o que nós temos aí. Agora, eu posso simplificar. Eu posso simplificar quem? Esse R com esse R, que eles são iguais. E aqui é só produto, aqui é só produto. Eu posso simplificar. Então, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar assim, ó. 1 sobre 4 vai ser igual à frequência da catraca vezes 1 sobre 8. O 8 vai passar para o outro lado, tá? Então, a frequência da catraca vai ser 8 dividido por 4. E 8 dividido por 4, quanto é que dá? Vai dar 2. 2 o quê? 2 Hz, porque o tempo estava em segundo. Vai ser igual a 2 Hz. Essa vai ser a frequência da nossa catraca.
Perceberam? Perceberam como nós conseguimos aí através das relações encontrar a nossa resposta? Pronto. A resposta B foi resolvida, mas ainda falta uma letrinha. Falta a letra C. A letra C quer saber a velocidade linear dos pontos da corrente. Olha só, eu posso pegar aqui, olha, um ponto da corrente e eu quero saber aqui a velocidade linear desse ponto. Que a velocidade linear desse ponto vai ser igual à velocidade linear de todos os outros pontos. Aí, eu mais uma vez vou lançar a mão, tá, do meu cinturão ali. Se eu quero saber a velocidade linear, o que eu vou precisar saber? Olha só, gente, se ligue no detalhe, ó. A velocidade linear da coroa é a mesma velocidade linear da catraca. Então, veja, a velocidade linear da coroa é a mesma velocidade linear da catraca, que é a mesma velocidade linear da corrente. Vou colocar aqui um CO, R e corrente. A velocidade linear, tá, da coroa, catraca e corrente são as mesmas. Então vem comigo e olha só o que a gente vai fazer aqui, ó, para responder a letra C. A letra C quer saber o quê? Velocidade linear da corrente. Vamos colocar aqui corrente, é isso que ele quer saber. Tá? Qual é? Olhando aqui, olha. Onde é que aparece velocidade linear? Não é aqui? Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente tentar utilizar aqui essa equação. Eu posso tentar encontrar aqui essa relação para achar a velocidade linear da corrente. Então, velocidade linear vai ser igual ao raio vezes 2π vezes a frequência. Aí você diz, mas vem aqui, as velocidades lineares não são iguais? São. Então, eu posso pegar a frequência da coroa? Pode. Posso pegar o raio da coroa? Pode. E aqui vai me dar a velocidade linear da corrente? Sim, porque as velocidades lineares são o quê? São todas iguais. Eu achando a velocidade linear da coroa, eu acho a velocidade linear da corrente e da catraca. Simples. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó. A velocidade linear da corrente vai ser igual ao raio da coroa. Qual é o raio da coroa? O raio da coroa, qual vai ser o valor do raio da coroa? Bom, aqui diz que o raio da coroa é 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Então nós vamos aqui, ó, 10 centímetros é o raio da coroa, vezes 2, vezes π. Qual o valor de π? Π vale 3. Frequência. Qual é a frequência, então, da coroa? Nós conseguimos determinar aqui, ó. Ela está aqui, ó, escondidinha. A frequência da coroa foi 1 sobre 4. Lembra? A gente conseguiu calcular assim, 1 sobre 4. Então vai ficar aqui assim, ó, de 1 sobre 4, essa foi a frequência da coroa. Então a velocidade linear aqui vai ser igual a quanto, galera? 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, e 60 vezes 1 vai dar 60 sobre 4. A velocidade linear da coroa será D. Bom, se eu tenho 60 por 4, vai dar 15. 15 o quê? Centímetros por segundo. Essa vai ser a velocidade linear da corrente. Tá? E a velocidade linear da corrente, dos pontos da corrente, é a velocidade linear da coroa e é a velocidade linear aqui da catraca também. Beleza? Vamos ver agora mais um exercício. Vamos lá, galera. Olha só, questão 2. Dada a figura a seguir e sabendo que a engrenagem A gira com frequência de 30 RPM, determine a velocidade linear no ponto X. Olha só aqui o ponto X. Olha. 3 engrenagens e aqui está o ponto X. Queremos saber a velocidade linear nesse ponto. Tá? Letra B. O sentido e a frequência da engrenagem B. Olha só, queremos saber o sentido de rotação da engrenagem B e a frequência, quantas voltas ela dá por segundo. Letra C,
o sentido de rotação da engrenagem C. Bom, essa questão aqui é uma questão interessante. A engrenagem A, ela gira no sentido horário, tá? Mas note, quando a engrenagem A ela gira no sentido horário, ela empurra para baixo os dentes da engrenagem B. Então, força a engrenagem B a girar no sentido anti-horário. A engrenagem B gira no sentido anti-horário. Mas quando a engrenagem B gira no sentido anti-horário, perceba que ela empurra para cima a engrenagem C. Então, a engrenagem C vai girar no sentido horário. Então, nesse tipo de acoplamento, que é acoplamento periférico, o que vai acontecer é isso, tá? Quando a ligação é entre engrenagens, o sentido de rotação do primeiro é contrário ao do segundo, que vai ser igual ao do terceiro, e assim sucessivamente. Agora vamos responder a letra A. A velocidade linear no ponto X, na engrenagem C. Olha só, nós temos aqui o ponto C, e nós queremos saber, na letra A velocidade linear desse ponto. Galerinha, olha só. O que é que a gente sabe? Nós sabemos que a velocidade linear da engrenagem A vai ser igual à velocidade linear da engrenagem B, que vai ser igual à velocidade linear da engrenagem C. Tá? Nós sabemos aqui dessa informação. Olha só. A velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B e vai ser igual à velocidade linear de C. Isso aí nós sabemos. Mas a letra A quer saber a velocidade linear no ponto X. Então, a velocidade linear no ponto X vai ser igual à velocidade linear de C. Ok? A velocidade linear no ponto X vai ser igual à velocidade linear da engrenagem C. É isso que eu quero saber, a velocidade linear da engrenagem C. Mas vamos lá, quais são as informações que a questão nos deu? A questão nos deu o seguinte, a frequência, a questão nos deu a frequência de rotação de A, que foi de 30 RPM, essa é a frequência de rotação de A. A questão nos deu também os raios, olha. A questão nos deu que o raio de A é igual a 10 centímetros, o raio de B é igual a 20 centímetros, e a questão nos deu também que o raio de C é igual a 15 centímetros. Eu posso converter isso tudo, tá, para o SI, ou seja, se eu tenho RPM e quero converter para Hertz, é só dividir por 60. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, vou dividir isso aqui por 60, o resultado vai sair em Hertz. Então, 30 dividido por 60 vai dar 0,5 Hertz. Vou converter também esses raios para metros. É só dividir por 100. 10 por 100 vai dar 0,1 metros. 20 por 100 dá 0,2 metros. 15 vai dar 0,15 metros. É isso aí que nós temos. Tá? Essas são as informações que a questão nos deu. Agora, nós vamos tentar agora resolver a letrinha A, que quer saber a velocidade, olha só, a velocidade do ponto X, a velocidade linear, que é a mesma velocidade linear de C. Aí você vem assim e diz, mas vem cá, qual é a fórmula que eu vou usar? A grande dúvida, né? Qual é a fórmula que eu vou usar? Lembre-se do cinturão do Batman, hein? Eu vou escrever ele aqui novamente para você se lembrar dele. Vou botar ele aqui, ó. Velocidade angular é igual ao deslocamento angular sobre o tempo. Ó, se o deslocamento for em 360 graus, vai dar 2π radiano. O tempo para a volta completa é o período. O inverso do período é o quê? É a frequência. E velocidade linear sobre o raio também é a velocidade angular. Então, essa aqui é a dica que a gente vai guardar sempre na nossa mente e no nosso coração para ajudar. Certo? Essa aqui é a nossa dicasinha
para a gente utilizar para resolver. Então, sempre que você precisar, tiver uma dúvida, vai ali, consulta e desenrola a sua questão. Essas são as informações que a questão nos apresentou. Mas agora nós queremos saber o quê? Nós queremos saber a velocidade, tá? Nós queremos saber a velocidade no ponto X. Olha só, nós temos aqui o ponto X que está aqui na engrenagem C. Eu quero saber a velocidade nesse ponto X. E a velocidade no ponto X é igual à velocidade de C, a velocidade linear da engrenagem C. E como é que eu faço para achar a velocidade linear? Olha aqui, olha. É só olhar aqui, ó. Essas duas relações aqui, olha. Tá? O R vem para o lado de cá e eu vou ter a velocidade linear. Ó, velocidade, o R passa para o outro lado, eu tenho 2π vezes a frequência vezes o raio. Eu tenho isso aqui, ó. Então isso aqui quer dizer que a velocidade no ponto, tá? No ponto C, que é a mesma velocidade no ponto X que eu quero, tá? Lembre-se que a velocidade no ponto X é igual à velocidade no ponto C. E a velocidade no ponto C vai ser 2 vezes π vezes a frequência de C vezes o raio de C. Olha só o que nós temos aqui. Aí eu pergunto a você, olha, eu sei qual é a frequência de C? Não, não sei. Eu só sei o raio. E π, quanto é que vale? A questão me disse aqui que π vale 3. Ah, então eu preciso encontrar a frequência de C. Ah, então nós vamos fazer isso, olha. Vamos encontrar, olha só o que nós vamos fazer, olha. Vamos encontrar, tá? Quem é que nós vamos encontrar? A frequência de C. E como é que eu faço para encontrar a frequência de C? É simples, olha aqui, ó. A velocidade linear de A é igual à velocidade linear de C. Por que eu vou igualar a velocidade linear de A com a de C? Porque eu já tenho a frequência de A, aí eu posso utilizá-la. Aí vai ficar assim, ó. A velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de C. Mas quem é a velocidade linear? Mais uma vez, você vem aqui, é velocidade linear, o R passa para cá, é 2π vezes a frequência vezes o raio. Então, vai ser 2π vezes a frequência vezes o raio de quem? De A. Frequência de A vezes o raio de A. E de C, a mesma coisa. 2π vezes a frequência de C vezes o raio de C. E como sempre, a gente sempre cancela aqui, ó, o 2π. Quando você tiver mais prático, não precisa nem colocar esse 2π. Já parte logo aqui para a frequência de A vezes o raio de A, frequência de C vezes o raio de C, que dá tudo certinho, tá? Então, como é que vai ficar aqui a história? Qual é a frequência de A? A frequência de A é 0,5. Vai colocar aqui, ó. 0,5 vezes o raio de A. E qual é o raio de A? 0,1. Tá? A frequência de C, quanto é que dá? A frequência de C é que eu quero, não tenho ainda. Ah, sim. E o raio de C? 0,15. Olha só o que nós temos aqui. Então eu tenho 0,5 vezes 0,1. Quanto é que vai dar 0,5 vezes 0,1? É a mesma coisa de 5 sobre 10 vezes 1 sobre 10. 5 vezes 1 vai dar 5, 10 vezes 10 vai dar 100. 5 por 100. 0,05, que é igual a frequência de C vezes 0,15. Olha só. Esse 0,15 que está multiplicando, ele vai passar a dividir. Então vai ficar assim, ó. A frequência de C vai ser igual a 0,05 dividido por 0,15. 0,05 dividido por 0,5. 0,15 estava multiplicando, passou a dividir. Tá vendo? Então, como é que vai ficar essa história aí? Essa história vai ficar aqui. Se eu cancelar as vírgulas, tá? Vai ficar 5 por 15, né? 5 por 15. E se eu simplificar isso aqui, vai dar 1/3. Então, a frequência de C vai ser 1/3 de Hz. Tá? Essa vai ser a frequência de C, 1/3 de Hz. Então, veja só. Olha o que acontece aqui, ó. Voltando agora. Eu não quero saber a velocidade no ponto X, que vai ser 2π vezes a frequência, né? Vezes o raio de C. Eu já sei qual é a frequência de C. Então, ó, a velocidade no ponto X vai ser igual a 2 vezes π, que é 3, vezes a frequência de C, que é 1/3,
tá? Vezes o raio de C, que é 0,15. Aí eu corto aqui, ó, esse 3 com esse 3. Então, a velocidade no ponto X vai ser igual a 2 vezes 0,15. E quanto é que dá 2 vezes 0,15? Olha só, galerinha. Eu faço assim, ó. 2 vezes 5 dá 10, vai a 1. 2 vezes 1 dá 2, com o que foi dá 3. Tá? 2 vezes 0, 0, 2 casas após a vírgula. 0,30, tá? 30 o quê? Metros por segundo. Essa é a resposta. Então, olha só, que coisa interessante. A velocidade linear no ponto X na engrenagem C acabou de ser encontrada. Interessante, né? Vamos agora para a parte B. A parte B quer saber o sentido e a frequência da engrenagem B. Bom, o sentido de B, o sentido de rotação é no sentido anti-horário. Tá? A gente já descobriu aqui logo no início. Então, a letra B, o sentido de rotação vai ser o quê? Sentido anti-horário. Então, vai ser, o sentido de rotação vai ser sentido anti-horário, tá? É o sentido de rotação aqui da engrenagem B, tá? Lembrando, ó, a engrenagem A vai girar nesse sentido, vai empurrar os dentes da engrenagem B para baixo, então ela vai rotacionar no sentido, tá, anti-horário. Resolvido. Mas ele quer saber também, olha só, a frequência da engrenagem B. Então, ele quer saber também a frequência da engrenagem B. E como é que eu faço para encontrar a frequência da engrenagem B? A frequência de rotação é só eu relacionar com a frequência de outra engrenagem que eu já conheço. E qual é a frequência que eu já conheço de outra engrenagem? Olha só. Eu conheço a frequência da engrenagem C e conheço da A. Eu posso relacionar com as duas. Então, veja. A velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Então, eu vou ter o quê? A frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Olha só. Qual é a frequência de A? 0,5. Qual é o raio de A? O raio de A é 0,1. Qual é a frequência de B? Essa eu procuro. Qual é o raio de B? 0,2. Agora é só resolver a continha. Ó, 0,05. Ó, 0,5, né? Vezes 0,1. Quanto é que vai dar? Tudo isso dividido por quanto? Por 0,2. Então a frequência de B vai ser igual. Ó, essa multiplicaçãozinha aqui, eu posso fazer da seguinte forma, tá? É a mesma coisa de 5 sobre 10, tá? Multiplicando 1 sobre 10. Que vai dar 0,05. Então, eu vou ter 0,05, tá? Dividido por 0,2. Isso aqui vai me dar a frequência de B. Agora, olha a divisão, ó. 0,05 por 0,2 é a mesma coisa de eu dividir 5, tá, por 20. E 5 dividido por 20 vai dar quanto? 5 dividido por 20, se eu simplificar, vai dar 1/4. Não é assim? Então, a frequência de B vai ser 1/4 de Hz. A letra B foi resolvida. Agora falta a última. A letra C. O sentido de rotação da engrenagem C. Essa foi a mais fácil. Espera aí. O sentido de rotação de C a gente já sabe, galera. Ó, a primeira no horário, a segunda anti-horário, a terceira no horário. Rotação de C no sentido horário. Então, a letra C, o sentido de rotação vai ser o sentido, tá? O sentido horário. Certo? Beleza? Então acabamos de resolver mais um exemplo.